paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Eu quero agradecer ao pastor Leandro por confiar na minha pessoa, à pastora Conceição e às demais tribunas, ao nosso pastor Reginaldo também, e com seus consentimentos estou eu aqui para ministrar para a igreja. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18. Falaremos sobre a igreja de Tiatira. Ó Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo para adorar um outro rei. Os leões Tinto sem parar, teu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pode intercalar o louvor no meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Vejo aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Prefiro ser fiel. Canta, igreja! Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Nos pajares eu abro mão, nos palácios não quero não. Como Daniel, com os olhos trocados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, então refúgio minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu tenho esposo noturno, ele entra de noite e dia. Caia do seu lado, nem por vontade que a sonha ao meio-dia. Não importa quanto tempo correto de sua família. Se eu sou fiel, eu moverei o céu. Ele me age para me matar.
as palmas louvem ao Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Presta atenção. Antes de eu fazer essa leitura, você sabe quem era eu? Era uma criança que tinha pai e tinha mãe. E eu nunca tive o apoio deles. Assim como uma criança que não tem o apoio do seu pai e da sua mãe, está vulnerável aos pecados do mundo. Como muitas também tentaram abusar de mim quando criança. Eu cresci com aquilo dentro do meu coração. Eu disse que eu mataria quando eu soubesse aonde só um desses morasse. Eu fiz, tentei várias vezes fazer com outros. E disse que eu cuidaria das crianças que eu pudesse cuidar. Eu tenho 2 filhas e 5 meninos. Eu preguei para os meus filhos e disse para eles que se um dia eles fizessem tal barbárie e caísse na mão desses homens chamado Comando PCC, eu seria convocado e eu mataria eles. Eu disse isso quando eu estava no mundo. Mas uma coisa que eu quero te salientar: ambos os lados são vítimas. Ambos os lados, tanto quem faz e quem é a vítima que assim está acontecendo tais coisas. A igreja do Senhor tem que avançar, porque o espírito do mal não escolhe quem vai ser vítima ou quem vai ser vitimado. Ele precisa de um para fazer e o outro para o ato ser cometido. Ambos são vítima do inferno. Ambos são pessoas usadas pelo mal. Quem está até acontecendo aquilo, o mal está usando ela, porque vai formar dali. Entenda você bem isso. Dali vai sair ou um homossexual, ou vai sair um assassino, ou vai sair mais um pedófilo. Aquele ser que está cometendo é o missionário de Satanás, para implantar semente ruim em outras vidas, semente de ódio, de rejeição e de criminalidade. A igreja do Senhor tem por esta missão em orar para que este demônio bata em retirada de dentro dos lares, bata em retirada de dentro das igrejas, bata em retirada de dentro das escolas, bata em retirada de dentro dos trabalhos, bata em retirada de dentro dos cursos, bata em retirada dos devidos lugares. Mas essa missão não é só minha, essa missão não é só do pastor, essa missão é minha, é sua. Todos nós recebemos o ID do Senhor. Não foi só um, porque é presidente. Não foi só outro, porque é obreiro. Foi daqui para a porta, da porta para cá. Todos nós recebemos essa missão. Oremos uns pelos outros. E a oração do justo tem muito os seus efeitos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para a Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18, que está escrito assim: é o anjo da igreja de Tiatira escreve isso. Diz, ó filho de Davi, quem tem o olho como chama de fogo e os pés semelham ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, ó toleres, que Jezabel, mulheres que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam
e comam do sacrifício da idolatria. Dar-te-ei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das tuas obras. Sentai-vos, aplaudindo o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Aplaude o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu disse ali um culto um quanto tanto pesado para pregar. E a palavra que o Senhor me dera me arremessa a falar da vida de um rei. O rei, por esse nome, tem Asa. Asa começa a reinar com 8 anos de idade. Asa é criado dentro de um reinado aonde tudo o que é oposto de Deus é ensinado para Asa. Tudo o que está ao redor dessa criança é o oposto que ele deveria praticar. Ele teria que praticar pelos ensinamentos a idolatria, a mentira, concordar com a corrupção, concordar com os ritos a deusas, dos fertilizantes, as pessoas que assim gostavam de se prostituir. Mas Asa vem na contramão de tudo isso. Asa se colocou como um verdadeiro missionário de Deus. O rei que tinha 8 anos de idade obedecera à voz do Senhor. Os postos ídolos que estavam sobre aquele reinado, sobre aquela cidade, sobre Jerusalém, ele derruba todos. Ele quebra altar por altar que foi edificado aos deuses estranhos. Ele estabelece agora cultos ao Deus de Israel. Só que o que Asa faz, que me chamou a atenção, é que ele não só olhou para fora de sua casa. Asa agora olha para dentro de casa também. Arranca a coroa da cabeça de mamãe e diz para ela: olha, deporte ela daqui, derrube também o ídolo dela, que o posto ídolo que ela levantou seria, porém, o da prostituição. E eu vou dizer para você uma coisa, eu quero já dar lugar para Deus no termo rápido. É tão fácil pregar para a casa dos outros. É tão fácil dizer que vamos sair da porta de casa e fazer missão lá fora. Porque enxergar o que está de porta para fora da nossa casa é fácil. Mas vá até a porta da tua casa, fique de costa para a rua e olhe para dentro da sua casa e vê o que lá dentro precisa ser consertado, porque a maior e melhor e a primeira obra missionária começa dentro do seu lar. Porque tem uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. O que o Senhor Deus estaria escrevendo de você dentro da sua casa no dia de hoje? O que Ele está escrevendo de você dentro do teu lar, lá no quarto, com aquele celular, lá naquele canto? O que o Senhor está escrevendo da sua pessoa, lá no banheiro, quando você vai com o celular para lá, longe dos olhos da sua esposa, longe dos olhos do seu esposo, longe dos olhos do seu papai e da sua mamãe? Ei, me desculpe papai e mamãe, mas
piriguete não vem de berço. Muitos papai e mamãe que formam piriguete para o mundo. Quem compra a roupa dela? Quem compra a roupa dele? Quem é que forma caráter? Você não quer corrigir? Lá fora vai acontecer. Ele vai crescer indisciplinado, vai crescer mau caráter. Sabe por quê? Porque você tem um bichinho na sua boca. Isso não tem nada a ver. Eu estava em casa e Deus falou comigo: meu filho, você sabe quantos crentes se prostram diante das novelas da Rede Globo? Sabe quantos crentes que se prostra diante das novelas da Rede Globo? Esses dias de relance, eu não assisto aquele jornal Bandidagem, eu não assisto novelas da Rede Globo, eu não assisto. Escute só, mas de relance, eu passei pelo canal 5 e estava tendo uma novelinha lá que eu não sei nem o nome, mas tinha duas mulheres dentro do carro, e essas mulheres se olhavam com olhar de atração. Eu falei: não vai não, 7 da noite, não vai não. Se beijaram. Aí o seu filho e a sua filha está vendo isso pela televisão, está assistindo e está achando normal que você ponha isso dentro da tua própria casa. Uma coisa que é abominável aos olhos do Senhor, que o apóstolo Paulo manda uma carta para Roma, dizendo que eles são destratores, aborrecedores, desobedientes a pai e mãe, nécio, no contrário da afeição, eles usam, porém, a mesma sexualidade, não, porém, negando essa sexualidade que o Deus deixou para que eles usassem, negando o homem, negando a mulher, usando, porém, agora cometendo torpeza. Ei, tendo conhecimento de Deus e não querem servir ao Deus de Israel. É essa imagem aí que você está pondo dentro da tua casa. Aí depois tem uma indagação para o trono. Ô presbítero, sabe o que fala ainda? Por que Deus não entra na minha casa e salva o meu filho? Por que Deus não entra na minha casa e salva o meu marido? Por que Deus não entra na minha casa e opera milagre? Primeiro, tira a prostituição de lá de dentro. Primeiro, tira a mentira lá de dentro. Primeiro, tira a corrupção lá de dentro. Primeiro, tira a prostituição dos olhos dos teus filhos. E o Senhor Deus vai descer com a sua misericórdia, vai descer com a sua graça, vai descer com o seu poder, vai descer com os seus milagres. Aleluia. A igreja de Tiatira, que me arremessou a lembrar do rei Asa. Esta mulher aqui que fala não é Jezabel. Aqui ela imita a Jezabel. Ela tem por ídolo, por idolatria, por copiar a Jezabel. Ela segue os preceitos de Jezabel. Ela admira Jezabel. E ela faz isso na igreja atual. Na ilha de Pátimo, Deus revela para João e mostra o que está acontecendo em Tiatira. Mas esta igreja aqui, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, levanta-se discípulos de valores e com princípios em adoração a Cristo. Escute bem, mas sempre vai vir um ou outro tentando corromper aquilo que é santo em mim
e em você. A Bíblia, através do apóstolo Paulo, Deus nos diz bem assim: ei, que as más conversações corrompem o bom costume. Ninguém hoje em dia quer confronto, mas também ninguém quer confrontar. Perde status, perde posição, não é bem visto, não fica legalzinho na igreja, não fica amiguinho de todo mundo. Ei, mas você me desculpa, minha amizade é essa. Se você quer ficar ao meu lado, você vai entender que eu não tenho dois termos, eu tenho um só, porque da onde eu vim e para lá eu não posso voltar. Você está entendendo? Você já saiu de lá, o Senhor já te tirou de lá, o Senhor já te chamou do inferno, e você quer voltar para o inferno. Uma coisa que eu tenho para mim, ninguém tira de mim, porque eu não li que o inferno foi preparado para o esposo e para a esposa, para a criança, para o grupo de jovens. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi para o homem, foi para o rebelde, foi para o mentiroso, foi para o adultério, foi para a corrupção, foi para o homicida, foi para o homossexual, foi para a lésbica, foi para o roubador, foi para aquele que se prostituiu e amou toda a impureza, foi para esse. Mas para o santo, para uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, está preparado o trono de glória sentado junto com os 24 anciões. Eu não sei se você está entendendo a palavra. Ei, desperta, ô protestante, desperta, eleita de Cristo, desperta o sacerdócio real. Ei, enquanto você não dá atenção lá fora e nem dentro da sua casa, porque os seus belos prazeres não foram amassageados, o diabo está massacrando os jovens, o diabo está massacrando dentro da igreja, e não é fora, está massacrando aqui dentro mesmo. Sabe por quê? Porque, o presbítero Danilo, tem pessoas que vêm ao culto e se arruma para se amostrar. Tem gente que até faltou porque a saia é repetida. Tem homem que não veio porque eu não tenho aquele terno abençoado. Eu vou falar algo para você. Eu, como evangelista, eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro. Uma coisa que eu sei ser é grato. Se não fosse ele, a Joelma teria perdido o marido dela, mas não teria perdido para uma outra mulher, para a morte. Eu coloquei os dois pés em cima de uma sarjeta, olhei para a marginal e vinha vindo uma Mercedes truncada. Eu falei, eu vou se matar, porque eu não aguento mais. Esse levanta, esse cai. Eu sou a vergonha dentro da igreja. Se alguém não tivesse ouvido a voz de Deus e prostrado em pró a minha vida, vocês teriam perdido o evangelista. Escute só, beirado daquela situação, naquela sarjeta, meu telefone tocou. Inacreditável. Pouco tempo de comunhão, meu pai me liga. E eu e meu pai não se conversavam. Eu e minha mãe está aqui. Você sabe o porquê? Por causa da palavra. Porque você já pensou você entrar dentro de casa, você vir num culto de Santa Ceia abençoado, e na hora que você passar pela sua mãe, você, boa noite, mãe, a bênção, a paz do Senhor Jesus Cristo. Volta. Eu, por quê, Senhor? Volta. Assim disse para sua mãe, que na época ela estava, quando mais nova, hoje uma senhorinha voltada para Deus, mas se não fosse isso, não estaria. Fala para ela que este marido que ela está não é dela,
ela está num ato de adultério. Eu falei, fala nada. Mas não vai me falar isso para minha mãe. Pois eu falei, mãe, assim diz o Senhor, este que está contigo não é teu. E a senhora se encontra no ato de adultério, mas da mesma da hora, o peteleco na orelha e vai para a rua. Aí eu dormi na rua. E você está pensando que eu voltei para dentro de casa? Eu peguei um terno daquele, a Bíblia, fechei, com lágrima no olho, sentei, deitei num canto da parede, coloquei e falei, Senhor, tá frio, me aquece. Porque ser pregador de coisas boas é fácil, mas pregador de Bíblia é difícil. Deus está levantando uma geração para pregar a verdade, para falar o que é verdade. É doa que doer, a sua cabeça vale a metade de um reino. A cabeça de João Batista valeu quanto? Aquela filha de Herodita podia pedir a metade de um reino. O que ela preferiu? A cabeça do profeta, induzida por alguém. Você não tem noção o quanto vale a sua vida. Você não tem consciência que nesse exército do Senhor você tem lugar, e o seu lugar é importante. Mas ninguém quer ser pé, porque pé está dentro do calçado e ninguém vê. Ninguém quer ser joelho, porque só anda enrugado e machucado e todo calejado. Mas todo mundo quer ser mão, todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer ser olho, todo mundo quer ser boca. Só está na região que se vê. Mais duro o preço se paga. Mais importante é o pé, que carrega a boca, que carrega olho, que carrega tudo o restante de um corpo. Preste atenção, valorize aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Ele disse, eu conheço as tuas obras e sei que elas são melhores do que as primeiras. A carta de Tiatira é a carta mais extensa que tem. É a única carta que começa com elogio. Não tem outra. Mas não existe nenhuma que tomou a repreensão como ela tomou. As outras, eu tenho contra ti. Essa é bem no final. Conheço você. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você. Eu sei o que você fez. Aplaudo a você. Mas uma coisa, o evangelho é de se manter. O evangelho é de continuar. O evangelho não é de parar no meio da jornada. Aquilo que foi colocado nas tuas mãos, continua. Continua a fazer, continua que vai dar fruto, mas é para quem insiste e persiste em fazer aquilo que o Senhor lhe determinou. Oh. Ei, eu temo numa coisa, eu temo. É melhor que não conheça do que antes conhecer e não praticar. Ei, os dons e as vocações são irrevocáveis. Ninguém sabe que vai ter que prestar conta até dos donzinhos que está aí fazendo festa com o que é de Deus. Deus vai mostrar a festa que Ele vai fazer com aquilo que você fez, festa com era que era dele. Sabia que eu sonhava em cantar, abrir uma pregação com louvor? Eu nunca fiz isso. Sabe por quê? Porque um dia falaram para mim que eu canto muito mal. E eu fui para a caixinha. Eu cantava muito bem. Eu era líder do louvor dos jovens dentro da igreja. Eu cantando numa igreja,
chegaram, apontaram para mim e falaram: como você canta mal. Eu corri, fui para a caixinha, falei: nossa, todo esse tempo eu passei vergonha. Eu deixei que aquilo ali entrasse na minha mente e roubasse aquilo de mim. Eu vou dizer uma coisa para você: por bem que cante, ou mal que cante, a gente estamos cantando para um só. Ninguém disse que os anjos cantam bem, ninguém disse que os anjos cantam mal, mas eles cantam, e a minha obrigação e a sua também é continuar a dizer que Ele é santo, 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 é a minha e a tua obrigação. Que vem para matar os sonhos, tem outros que vem para dar vida. E tentaram passar de novo por diversas vezes, por diversas vezes, e por diversas vezes, e por diversas vezes, e por diversas vezes. Você prega mal. Aí eu falei: isso não, filho. A voz é rouca, já é mais ou menos. Quando eu escutei alguns pregadores roucos, eu falei: estou na linhagem. Eu falei: agora você volta o quê? Para você ver como que Deus é tão bom. Assim que eu me converti, que Deus abençoe esse homem que eu nunca mais o vi, o evangelista Raimundo. Eu me converti e conheci esse homem. Eu me converti e eu conheci esse homem, o evangelista Raimundo. E ele disse para mim: eu sou bacharel em teologia. Eu falei assim: vende que padaria é isso, moça? Qual é a padaria que vende bacharel? Aí ele começou a me explicar: não, é estudo da Bíblia, não sei o que. Eu falei: eu quero fazer. Eu quero fazer. Aí ele: não, você não pode, porque uma você não tem idade e outra você não tem estudo, mas eu posso te ajudar. Ele despertou um interesse. E eu conheci um outro chamado João Batista. Olha o nome do homem. E esse homem chamado João Batista, ele me acordava durante as madrugadas para orar. Ele falou: de mim você não escapa. Hoje o jovem fala que não pode ser corrigido. Esse homem me acordava à meia-noite e ele só deixava eu deitar um pouquinho, 7 horas da manhã. Os frutos foram: eu pregava em 3 igrejas todos os santos dias, de manhã, tarde e noite. Aí eu desobedeci a Deus quando Ele disse: não faz tal coisa, e eu fiz. A porta da graça se fechou para mim. Para você entender bem o que é que não te deixa caminhar e crescer e prosseguir e evoluir: a rebeldia. A rebeldia não te deixa ir mais além. E todo mundo que está indo além, você quer brecar. Porque eu também já fui esse. Vamos lá. Não só foi para mim, eu fui na vida de alguém também. Eu já fui esse que um dia tentei brecar ministério porque o meu não ia. Mas a culpa não era de quem estava indo, a culpa era de quem estava parado. A culpa era de quem não fazia, não de quem estava fazendo. Presta bem atenção a coisa: se a sua casa não anda, não culpe ninguém a não ser a si mesmo. Se a tua casa não evolui, não fique falando que é culpa dos outros, porque o reinado de Asa cresceu, evoluiu, foi um reinado bem próspero. Mas só que quando Asa esquece de se prostrar diante de Deus e vai e faz aliança com outro rei para batalhar contra os seus inimigos, esquecendo-se de clamar no dia da sua adversidade, a coisa começou a pendengar. Asa morreu com enfermidades nos pés.
aparência de que vive, mas está morto. Que parece que está ali, ó, que está caminhando, que está prosperando, que está evoluindo, mas está morto. Mas a vontade de Deus é que todos tenham vida e vida com abundância. Que todos venham à realidade da palavra. A vontade de Deus é que você ande sobre pastos verdejantes. A vontade de Deus é que você passe pelas melhores portas. A vontade de Deus é que você tenha a melhor casa. A vontade de Deus é que você tenha o melhor casamento. A vontade de Deus é que você tenha o melhor emprego. A vontade de Deus é que você seja reconhecido sobre o seu ministério. A vontade de Deus é que os seus filhos cresçam na casa do Pai, abençoados por Ele, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Mas o que nos distancia disso? Para finalizar, eu acabo aqui. Se ali tinha tempo, eu nem vi. Olha só, finalizei. Ainda bem que não colocaram o tempo, né? Colocaram. Tinha. Olha só. Bote mais 5 minutos aí. Olha só, fica bem. Para finalizar, tem muita gente que interpreta uma palavra de uma forma errada. Operando Deus, quem impedirá? E a pessoa toma isso como tipo: operando Deus, quem impedirá? Todo torto. Já está vindo até assim, ó. Vou até fazer a simulação cheia de mancada. Operando Deus. E fala. E acredita que vai dar certo. Aí ele falou assim: eu aprendi dessa forma, não sei se eu estou errado. Eu estou aqui diante de homens estudados, vão me ensinar se eu estiver errado. Mas eu creio que eu não estou aqui para pregar heresia. Olha só, presta minha atenção. Operando Deus, quem impedirá? Você e suas corrupções, você e suas mentiras, você e seu adultério. Operando Deus, quem impedirá? Você e sua rebeldia. Operando Deus, quem vai impedir? Nós mesmos. Você acha? Me desculpa. Você acha que não era para me estar nos outdoor? A vontade de Deus era me levar para bem longe, voar. Eu voei já de avião para pregar em outros lugares. Não era a continuidade de Deus. Eu já andei por terras. Era para me ter conhecido Leonardo lá na cadeia? Era para ter passado perto do Danilo no sistema? Essa era a vontade de Deus para mim? Não, não era essa. Não era essa a vontade de Deus para mim. Mas quem impediu? Eu estou falando para você que leia a Bíblia de uma forma direita, porque Deus não tem culpa das suas misérias. Deus não tem culpa das suas mentiras. Deus não tem culpa das suas corrupções. Deus não tem culpa das suas degradações. Deus só quer uma coisa de você: em todo tempo me obedeça e seja próspero. Me obedeça e seja abençoado. Me obedeça e seja totalmente transformado. Me obedeça e o seu lar será abençoado. Me obedeça e eu salvo teu filho. Me obedeça e eu salvo teu pai. Me obedeça e eu salvo teu marido. Me obedeça e eu abro as portas e as palmas. Louve ao Senhor Jesus Cristo.